bem-vindo ao Saúde Você, agora aqui nos Dias Melhores. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante com um convidado que está sempre aqui trazendo informações importantes para vocês, Dr. Samuel Damin, médico neurocirurgião. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Duda. Tudo bem, seja bem-vindo ao programa. E hoje nós vamos falar, doutor, sobre a síndrome do túnel do carpo. Algumas pessoas até me perguntaram uma vez na rede social o que era essa síndrome do túnel do carpo. Explica pra gente. Síndrome do túnel do carpo é uma condição, né, uma doença em que você tem uma compressão de um nervo, tá, na altura do punho da mão. Então, essa compressão ela leva a um conjunto de sintomas, né, por isso o nome síndrome, tá? E esses sintomas eles podem variar bastante de acordo com a pessoa que está sendo acometida. Então, a pessoa pode ter dor na mão, pode ter formigamento, dormência nos dedos da mão, pode ter fraqueza. A pessoa, quando sente dormência, eu particularmente fico desesperada, né? Porque começa a dormir aqui, mas na verdade, obviamente que conversando com médicos, vocês dando informações, a gente vai aprendendo. Agora, a gente pode dizer que o LER, né? A lesão por esforço repetitivo, ele causa a síndrome do túnel do carpo? Então, a LER pode causar síndrome do túnel do carpo no seguinte sentido, né? É muito frequente você ter uma tendinite, né? Quando você tem a lesão por esforço repetitivo. E os tendões que vão para a mão, sim, eles todos passam junto com o nervo mediano, que é um nervo que passa no punho, vai até a mão, tá? E que é o nervo que é comprimido na síndrome do túnel do carpo. Então, essas estruturas, elas passam por esse túnel, tá? Esse túnel ele é envolto por osso na profundidade e por uma estrutura que a gente chama de retináculo na porção mais superficial. E conforme você tem a tendinite, os tendões incham, né? E o nervo fica ali no meio disso daí apertado. E dói. Dói. Tá? E assim, ela normalmente, ela dura muito tempo, doutora? A pessoa, por exemplo, os sintomas, você falou um pouco de formigamento, mas os sintomas para a pessoa, de repente, num momento inicial, já procurar um neurocirurgião para poder ver o problema da síndrome do túnel do carpo. Qual é o sintoma inicial? Alguma coisa que ela vai pegar e sente dor? Por exemplo, hoje a gente tem a geração celular, né? Isso eu acho que deve, porque eu fico, às vezes, com as mãos doendo de ficar digitando, parei. Então eu uso o ditador do celular, que me ajudou bastante. Mas esses movimentos, eles podem diagnosticar, de repente, que você está com a síndrome? A gente não tem ainda uma relação bem estabelecida entre o uso do celular e a síndrome do túnel do carpo. Não tem? Mas a gente não conseguiu ainda comprovar isso porque é uma coisa recente, tá? Mas assim, a gente imagina que tem assim, tá? O sintoma inicial mesmo, né, que começa a chamar mais atenção, geralmente é dormência, tá? E é uma dormência que vai e volta, ela não é uma dormência que fica o tempo todo. Tá? Principalmente nos 3 dedos do meio. Então, pegando o dedo médio, o indicador e o anelar. Olha que tá? Então, geralmente pega esses 3 dedos. E quando a pessoa começa a sentir dificuldade de pegar as coisas, ter alteração na força, né, é quando a compressão está já num nível muito mais avançado. Tá? E eventualmente pode até ter indicação de tratamento cirúrgico, mas calma, né? Nossa, falou em cirurgia, o pessoal já começa a querer levantar e sair correndo, mas né? Mas calma. Fica aí. Na maioria dos casos, né, os sintomas iniciais a gente consegue driblar, então, com algumas medicações e com o uso de uma tala em que a gente faz a imobilização, né? Não ingessa, é tala mesmo? Não, é uma tala que a gente consegue adquirir até em lojas de uma maneira bastante fácil, tá? Não precisa engessar. E isso daí leva a uma desinflamação, digamos assim, dos tendões, tá? Nossa, inflamação dói. E aí o nervo ele começa a, digamos assim, respirar melhor. Doutor, agora sim, o que causa realmente a síndrome do túnel do carpo? A gente falou de alguns sintomas, mas o que leva, o que causa? Isso, a causa, como eu falei, é aquela compressão do túnel do carpo no punho. Mas o que leva à compressão? Exatamente. Né? Acho que essa é a pergunta. Então, assim, a tendinite, né, como eu falei, acho que é a principal vilã, digamos assim, da síndrome do túnel do carpo. Sim. Outras doenças que podem levar à inflamação, tanto do nervo quanto dos tendões, elas podem participar na gênese, né, dos sintomas e da doença. Então, por exemplo, a gente tem pessoas com hipotiroidismo, né, então quem trata problemas da tireoide muitas vezes pode ter uma
um inchaço generalizado, né? E isso pode gerar síndrome do túnel do carpo. A gente... Vamos lá. O tireoidismo pode levar à síndrome do túnel do carpo? O hipotireoidismo, sim. Inclusive, é uma das manifestações típicas do hipotireoidismo é a síndrome do túnel do carpo. Tá? E aí, o que é interessante? Quando você tem uma causa subjacente, então, por exemplo, hipotireoidismo, algumas doenças como amiloidose, mieloma, alterações das globulinas, né? Então, são doenças um pouquinho mais raras, tá? Sim. E até o próprio diabetes também pode levar. Agora, quando a gente trata, geralmente, essas causas subjacentes, precipitantes, né? Em geral, o túnel do carpo, ele regride, tá? Então, a doença, ela tende a regredir. Ou seja, então, vamos lá, para entender, você que está em casa acompanhando, que sente a mão doendo, às vezes dá aquela dormência. Doutor, então a gente está dizendo que pode ser a lesão por esforço repetitivo, que causa tendinite e leva até uma síndrome do túnel do carpo. Em outros casos, de repente, ela é secundária, é uma doença primária. Então, diabetes, o hipotireoidismo. Então, assim, não é algo que acontece só na síndrome do túnel do carpo. Ela também pode vir de decorrência de outro tipo de doença. Não, é sistêmico. De fato, pode ser no corpo todo, né? E às vezes a manifestação aparece só ali. Né? Mas síndrome do túnel do carpo é só na mão? É só na mão. Tá. É só na mão. Agora, a gente tem outras síndromes compressivas que se parecem com o túnel do carpo em outros lugares do corpo. Então, no pé, por exemplo, a gente tem uma região análoga ao túnel do carpo, chamada túnel do tarso, em que a gente pode ter a síndrome do túnel do tarso, né? E os sintomas são parecidos. Agora, o que eu acho importante falar do túnel do carpo é o seguinte: o sintoma de alerta, o sintoma mais típico, geralmente, é quando a pessoa acorda à noite com a mão doendo e formigando, tá? Isso daí é um sintoma muito típico e muito compatível com essa síndrome. Quer dizer, se a pessoa está dormindo numa posição que... Porque às vezes você dormir em cima do braço... Eu já acordei dormindo em cima do braço e começar... Ai, nossa... E pronto, passou, dormi. Ou qualquer posição que te incomode muito. Mas se a pessoa está dormindo e ela começa a perceber que ela está acordando, aí já é um sinal. Quando isso acontece de maneira recorrente, né? Vez ou outra, isso vai acontecer com todo mundo, tá? Que é o que eu falei, pode dormir em cima do braço. Isso que você está mencionando é uma coisa que a gente chama de neuropraxia, né? É muito típico, inclusive, em pessoas que às vezes bebem um pouquinho a mais, Nossa, né? doutor, olha só, olha, doutor falando, queimando o meu filme, eu vou dormir sem beber mesmo. Doutor, agora o senhor chegou a mencionar que alguns casos podem levar à cirurgia, mas vamos começar por quais os tipos de tratamento para a síndrome do túnel do carpo? Então, algumas medicações como relaxantes musculares, né, algumas medicações para dor neuropática, que a gente chama, o uso da tala, tá? Fisioterapia e a vigilância do comportamento do uso da mão, tá? Que às vezes a pessoa pode ter uma postura viciante, alguma coisa viciosa, né? E que às vezes pode levar a essa alteração, tá? Tomar cuidado com o esforço repetitivo, obviamente. Tá, então, esses são, acho que, os principais pilares aí do tratamento clínico. Só uma pergunta, o senhor falou de relaxante muscular, por exemplo. Acontece muito das pessoas quando fala, olha, síndrome do túnel do carpo, estamos falando aqui no programa, aí o senhor cita o tratamento como relaxante muscular. É importante passar no médico, ter o diagnóstico para tomar um relaxante muscular? Ou não, a pessoa que tem, de repente, um relaxante muscular em casa, ela já pode tomar? Você fez uma pergunta bastante capciosa aí. É porque eu falo isso, porque as pessoas têm a mania do Você está falando de autoprescrição, automedicação. Né? Tá? Os relaxantes musculares, em geral, eles são medicações seguras, né? E que não necessariamente exigem uma prescrição médica para você tomar. Então, assim, se você tem uma dor, vez ou outra, após o esforço físico, e, enfim, aquilo está incomodando, você pode fazer uso de um relaxante muscular, isso não tem problema nenhum. O problema, de fato, é quando o sintoma é recorrente. Né? Recorrência gera necessidade de uma investigação. E é claro que se você tiver a opinião de um profissional, o exame físico, né? Os exames de imagem, eventualmente ultrassom do punho, né? Eventualmente uma ressonância do punho ou até uma eletroneuromiografia. Tá? Então o diagnóstico ele é um diagnóstico por imagem. Entra o diagnóstico laboratorial nesse caso ou não? Então, o diagnóstico, inicialmente, a suspeita é clínica e a gente pode confirmar com esses exames de imagem que eu mencionei ou com a eletroneuromiografia, que é um exame que estuda a condução da eletricidade pelos nervos. Em que casos a síndrome do túnel do carpo pode levar a uma cirurgia? Quando ela é classificada como grave já
na eletroneuromiografia, tá? E já está levando a alterações permanentes, né, e eventualmente motoras. Tá? Então aí você tem indicação de cirurgia o quanto antes. Né? Ou quando você faz o tratamento medicamentoso, de tratamento conservador, e não tem uma melhora tem resultado, né? satisfatória. Mas a cirurgia, de fato, é uma cirurgia relativamente simples. É isso que eu ia perguntar, como que é a cirurgia, para quem de repente necessita da cirurgia, a volta para a rotina, para as atividades, para o trabalho, após uma cirurgia, porque quer não é um membro importante, são as mãos, né? A única coisa que é um pouco mais complicada é a questão do afastamento, né? A cirurgia em si dura 15 minutos, 20 minutos, é anestesia local, em geral, que a gente rápido faz. assim? É super rápido, tá? Um cortinho no punho, na palma da mão aqui, na verdade. E assim, é difícil a gente ter complicação, tá? Agora, eventualmente, quando você faz a cirurgia, você tem que ficar afastado durante um tempo, porque assim, você não consegue usar aquele membro, né? A gente tem pontos numa região que é de difícil cicatrização, tá? Então, você precisa resguardar, de certa forma, a mão, né, e o membro que foi operado. Entendi. E o que é muito frequente também é a pessoa ter um acometimento bilateral. Então, às vezes, as duas mãos estão acometidas. É claro que a gente nunca opera as duas ao mesmo tempo. Doutor, obrigada pela sua participação, bastante esclarecedor. E quem quiser continuar acompanhando, conhecer o Dr. Samuel, entra no nosso portal, programasaudevocê.com.br. Se quiser me acompanhar também nas redes sociais, @dudarodrigues.oficial. E eu quero agradecer a Isabel, que veio hoje me acompanhar aqui. A Isabel, ela é de Bariri. Bariri. Um beijo para todo mundo de Bariri. E a gente continua agora com os dias melhores. A gente continua mesmo, Duda, que ela vinha aqui com a gente agora, ler as mensagens que sempre